Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, eu cumprimento-vos com a paz do Senhor. Amém? Quantos trouxeram o exemplar da Bíblia? Localize no texto tema, por gentileza. Êxodo, capítulo de número 28, verso 36. Antes de começarmos a pensar no texto bíblico, eu quero exteriorizar a minha alegria e gratidão por retornar a esta casa para adorar, bendizer, enaltecer o nome do único que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e exaltação. Aquele que era, que é, que sempre será Rei dos reis e Senhor dos senhores. Julgo a necessidade de louvar a Deus pela vida do pastor local, do pastor da igreja. Seja Deus louvado pela vida do pastor Nonato. Ao meu amigo o evangelista Jefferson, que nos formulara o convite que foi ponte, e toda a liderança dessa juventude tão abençoada e operosa no reino de Deus. Seja Deus magnificado por vossa vida. Minha esposa deu uma saidinha aqui com a neném, estamos com a neném de quase 2 meses, presente de Deus, e a minha sogra também me acompanha, e eu louvo a Deus pela minha família. Quem localizou o texto bíblico sem perca de tempo, o tempo ele avança muito rápido e não pede licença. 28, verso 36 de Êxodo. Assim discorre o texto sagrado: e farás uma lâmina de ouro puro, e nela gravarás, como gravuras de selos, santidade ao Senhor. Pode tomar o vosso assento, glorificando e bendizendo o nome de Jesus. Tenho recebido notícias que Deus tem abençoado esta festividade sobremodo e tem realizado coisas extraordinárias em vosso meio. Na palestra para casais esteve ministrando um grande amigo meu, pastor Nazareno Façanha, que trouxe boas novas, que Deus tem derramado da sua presença neste lugar. Pastor Nazareno é um grande amigo, e neste momento tenho certeza que há uma intercessão do mesmo sobre a nossa vida, sobre o nosso ministério. Estou debaixo da bênção do meu pastor Francisco Carlito Rodrigues, da IADVC, Assembleia de Deus Vida em Cristo, no Nova Metrópole. É um dos pioneiros do Evangelho no estado do Ceará. Queridos, eu quero partir para o que nos interessa, o texto abordado, para que possamos absorver, exaurir tudo aquilo que Deus tem preparado para nós na noite deste dia. O texto que ora acabamos de ler está registrado, inserido no livro do Êxodo, o segundo livro da Bíblia Sagrada, que também é o segundo escrito por Moisés, que compõe o Pentateuco, dos 5 que Moisés escreve. O termo Êxodo significa saída ou libertação. É dentro do discorrer textual deste livro que vamos ter acesso à libertação de Deus do seu povo Israel, que estava cativo no Egito. O tema central deste livro é a saída, a liberdade, a libertação e a peregrinação deste mesmo povo. É interessante que este povo é a descendência abraâmica, cujo Deus chamou lá em Gênesis, capítulo de número 12, e lhe fez algumas promessas específicas. Agora em Êxodo, no seu início, esse mesmo povo está cativo lá no Egito por Faraó e o seu poder. A Bíblia diz que eles estão vivenciando este momento, esta situação, e nós chegamos à compreensão pelo informe bíblico que é um cumprimento da palavra do Senhor a Abraão. O povo de Israel está cativo no Egito, é sinal que Deus é fiel para cumprir
todas as suas promessas. O povo está cativo, era um cumprimento da promessa de Deus. Logo que falamos de cumprimento das promessas de Deus para o seu povo, logo somos tendenciosos de pensar nas benécias, nos benefícios de Deus sobre a vida do seu povo, dos seus, da nossa vida. Quando eu leio a Bíblia Sagrada e chego à conclusão que o povo está cativo, preso, devido ao cumprimento de uma promessa, eu tenho um entendimento que viver as promessas de Deus nem sempre é viver um mar de rosa ou uma vida de mil maravilhas, pois Deus falou para Abraão, embora Deus tinha dito para o mesmo que engrandeceria a sua semente, abençoaria todos aqueles que ele abençoasse, amaldiçoaria todos os que amaldiçoassem. Deus também disse algo em contrapartida, que esta descendência que se multiplicaria, iria passar por um período de cerca de 400 anos cativos por um povo estranho. O mesmo Deus que faz promessas de benefícios, de bênçãos, fala também que este povo vai passar por momentos de aflições, de angústia e de sofrimento. Evangelho que nos isenta de passar por estes momentos não é evangelho. Até o nosso Jesus Cristo, quando anuncia as verdades do reino, ele diz: digo-vos isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, todavia, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus nunca falou de uma proposta de facilidades. Todo o relacionamento de Deus com o seu povo nunca envolveu um caminho de facilidades. Contrário, sempre existiu dificuldades, problemas, sofrimentos, desertos, prisões, para que este povo viesse se tornar ou se padronizar ao padrão que Deus queria para ele, tendo em vista que Deus vai formar da descendência abraâmica Israel, e a sua vontade era que este povo especificamente fossem os seus adoradores, portadores dos seus vernáculos, da sua palavra, e testemunha a todas as nações circunvizinhas. Mas nós conhecemos o discorrer da Bíblia Sagrada e como este povo, por diversas vezes, vai fugir desta ideia, vivendo de conformidade aos seus próprios ideais, à sua própria vontade, e curvados ao seu vil prazer por diversas vezes. Deus vai libertar este povo, utilizando a pessoa de Moisés, que não era alguém tão hábil quando Deus se apresenta ao mesmo. Mas Deus não depende de habilidade de ninguém para realizar grandes coisas. Com braço forte, com mão poderosa, Deus vai resgatar o seu povo do Egito, porque havia escutado o choro, o clamor daquele povo e resolveu libertá-los da opressão de Faraó e do Egito. E com braço forte, com sinais, prodígios, manifestações miraculosas, Deus vai libertar a sua nação e os chamaria para uma peregrinação de cerca de 40 anos por caminho deserto,
desértico, nesta peregrinação, nós vamos observar de modo minucioso Deus cuidando do seu povo nos mínimos detalhes, ao ponto de nem as vestes se perdiam ou envelheciam naquele povo que caminhava no deserto. A barriga roncava com fome, Deus providenciava pão, maná. O povo estava fadigado com maná, Deus mandava carne. Faltava água potável, Deus dizia: fale a rocha, e a rocha vertia água. Nos mínimos detalhes Deus estava cuidando do seu povo. O sol escaldante do deserto, Deus mandava uma nuvem de dia. À noite, porque o clima desértico é paradoxal, à noite frio demais, Deus acendia uma tocha para aquecer o seu povo e conduzi-lo na direção que o mesmo queria para eles. Mas todo este cuidado, todo este zelo, parece-me que não é suficiente para cativar este povo a um compromisso com esta temática, santidade. Parece que todo este cuidado não é suficiente para cativar aquele povo a santidade ao Senhor. Parece que o cuidado de Deus não é tão valorizado, porque bastava Moisés, a figura profética, se ausentar do meio do povo, que logo o povo estava vivendo de conformidade com os aprendizados do Egito. Moisés, diz a Bíblia, sobe em cima do monte para receber os vernáculos do Senhor. O povo está embaixo, está vendo o monte fumegar, está vendo o monte tremer, está vendo os sinais que Deus estava se manifestando no monte. E o que é que este povo tão cuidado vai fazer? Vai pegar os ouros existentes ali, que vieram, trouxeram do Egito, e vai fazer bezerro de ouro, vai se dobrar diante ao pecado da idolatria. Só bastava Moisés se ausentar e o povo fugia desta temática santidade, que por sinal não é tão comum as igrejas da atualidade abordar este tema, porque na atualidade as pessoas gostam de ser massageadas no seu ego. Na atualidade as pessoas gostam de ouvir mensagens que tem trono, que tem chave, que tem exaltação, que tem triunfo humano. Mas a Bíblia Sagrada não nos ensina sobre esta mensagem como sendo a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é a mensagem que mata o homem, é a mensagem que faz com que o homem que estava morto em delito e em pecado seja vivificado, e este vivificado nos leva à morte cotidiana. Como disse Paulo, eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na fé no unigênito Filho de Deus, porque o viver para mim é Cristo e o morrer para mim é lucro. Eu já estou crucificado com Cristo, eu já fui crucificado e o meu prazer não é mais. Muita gente não quer mais compromisso com esta temática, porque desagrada.
é desconfortável. Este povo era só se ausentar a figura de Moisés, que eles logo se curvavam aos seus ideais e aquilo que tinham aprendido em procedimentos pagãos. Ora, a salvação, segundo John Wesley, é Deus tirando o homem do mundo, mas a santificação é Deus tirando o mundo de dentro do homem. Eles tinham saído do Egito, mas o Egito ainda não tinha saído de dentro deles. Vou repetir, eles tinham saído do Egito, mas o Egito não tinha saído ainda de dentro deles. Santidade é ser tirado de dentro de nós aquilo que é impuro, que é sujeira, que é tendenciosa às nossas práticas humanas, mas o Espírito Santo tem o poder de retirar, limpar, purificar o homem que está vivendo segundo os seus deleites e o transformar em uma nova criatura. Santidade é pureza, ausência de sujeira, limpeza, separação para Deus, dedicação ao mesmo. Deus tem compromisso com santidade. A Bíblia diz: sede, pois, santos em toda a vossa maneira de viver, porque é santo aquele que vos chamou. Então sede também vós santos. Não adianta querer compromisso com o evangelho para continuar vivendo a mesma vida passada. Não adianta querer compromisso com o evangelho se as coisas do Egito ainda estão presentes na tua vida. Quem quiser vir após mim, disse Jesus, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A proposta do evangelho é essa: abandonar a si mesmo, negar a si mesmo. Nessa noite Jesus está falando conosco e está batendo no nosso íntimo, na nossa mente, e está dizendo para nós: tem que abandonar o mundo, tem que deixar o pecado. Não tem este negócio de pecado de estimação. Mas Moisés não está aqui, Moisés não está vendo, porque assim, tem crente que adora, tem crente que serve, tem crente que é santo, enquanto o pastor está vendo, enquanto o líder de jovens está vendo, enquanto está na presença de algum irmão. Deixa eu te dizer uma coisa: Jesus está te vendo 24 horas por dia. Santifica, santifica, santifica. Este povo vai fugir desta realidade de santidade. Mas era isso o desejo de Deus para o seu povo: que este povo, além de ser liberto do Egito, além de ser tirado do Egito, deixasse Deus tirar o Egito de dentro deles. Deixa Deus tirar o Egito de dentro de você. Deixa Deus tirar o Egito de dentro de você. Deus vai tratar com este povo por intermédio de Moisés e vai selecionar Arão como a figura de um sacerdote. No texto que abordamos para a leitura, que é temática desta festividade, Deus está falando acerca exatamente de algumas regências cerimoniais a respeito do sacerdócio. Deus está padronizando o sacerdócio e até a indumentária sacerdotal. Deus está falando para Moisés a forma que ele queria que fizesse. O texto fala exatamente da indumentária sacerdotal, sobre a indumentária do sacerdote. E Deus vai falar para Moisés, Moisés vai reger isto. E é interessante que Deus vai falar desta indumentária de diversas partes distintas, e que nós iremos abordar esta mintra que ficava sobre a cabeça, que tinha essa placa de ouro com o nome santidade gravado, santidade ao Senhor.
Mas essa indumentária tinha estolas, 12 pedras que representavam o povo de Israel, que o sacerdote levava no peito, as pedras Urim, Tumim, várias representações na estola sacerdotal, na indumentária, que apontava para o serviço. Mas para esta peça, cujo nome estava santidade, Deus falou: coloque gravado numa lâmina de ouro, na altura da testa, na mintra, na cabeça. Sabe por que na cabeça? Porque o processo de santificação começa aqui, na mente. Romanos 12:2 diz: e não sede conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Deus estava falando dentro de uma simbologia. A santidade está em cima, na cabeça, semelhante ao capacete da salvação lá de Éfeso, porque o processo da salvação, da santificação, da santidade, começa com uma mente renovada, começa com o interior renovado, começa de dentro para fora. Aleluia. Isaías capítulo 1, versículo 18 diz assim: vinde então e raciocinemos juntos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, e ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã, alvos como a neve, brancos como a lã. Processo da salvação e da santificação. Perceba, a neve é a primeira figura utilizada. De onde vem a neve? A neve cai de cima. Aonde neva? A neve vem de cima. E o segundo processo, branco como a lã. De onde vem a lã? Na ovelha. Começa de dentro para fora. Deus estava falando, o processo de salvação e santificação, primeiro, vem do alto. Segundo, começa de dentro e se exterioriza. Deus estava falando, não é algo estereótipo, não é só aparência, porque parecer com crente é muito fácil, parecer evangélico, gospel, profeta, parecer pastor é muito fácil. Difícil mesmo é ter vida. A aparência qualquer um tem, a aparência qualquer um traz à tona, mas ter vida com Deus é diferente. É por isso que Jesus diz lá na parábola do bom samaritano: passou dois, viu o homem caído, um era sacerdote, outro levita, mas passaram de largo e não tiveram nenhuma atitude. O sacerdote estava vestido como sacerdote, mas não teve atitude de sacerdote. O levita, que tinha a função de ordenar as coisas na casa do Senhor, não estava com a vida ordenada. Sabia ordenar muito bem, mas não tinha ordem na vida. Quando vê alguém, não vai ajudar quem está caído. Mas veio o bom samaritano. Esse não tinha nome, esse não tinha título, esse não tinha imagem, esse não tinha aparência. Aleluia, levante a mão para adorar. Mas tinha azeite, tinha vinho, tinha atitude, tinha amor, tinha vida, tinha santidade. Mente renovada. Deus nos quer tratar na mente, nosso coração que é aqui, para compreender a sua vontade e dar um não para as nossas próprias vontades, os nossos próprios ideais. Sabe por que ficava também na testa esta lâmina gravada com o nome Santidade ao Senhor do sacerdote? E eu posso pregar para você porque Pedro me dá uma base para isso, que ele diz: nós somos o sacerdócio real. Hoje nós somos sacerdócio de Deus. Sabe por que estava na testa também?
Porque é um local de fácil visibilidade. Porque a santidade, ela não tem que ser oculta. A santidade, ela tem que ser vista, tem que ser notada, tem que ser percebida, tem que enxergar. O mundo tem que enxergar a santidade nas nossas vidas. Jesus falou sobre isso, Mateus 5,16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que estás nos céus. Oh glória! A santidade tem que ser vista, tem que ser notada. Você pode dizer para alguém que está do seu lado, se você se sentir à vontade, diga para esta pessoa: Deus te chamou para reluzir. Diga: Deus te chamou para brilhar. Eu não estou falando de holofote ou de glória humana, eu estou falando de exemplo de vida no altar. Ei, minha senhora, se souber que lá em Israel tem um profeta, homem de Deus, se Naamã estiver lá, ele vai ser curado. É ser uma referência àquele homem que passa todos os dias no caminho. É verdadeiramente homem de Deus. Juventude do Senhor, o mundo tem que olhar para você e ver a luz de Deus. O mundo tem que olhar para a tua conduta e ver Jesus na tua vida. O mundo não pode olhar para você e te achar parecida com a Anitta, não. O mundo não pode olhar para você e te achar parecido com Neymar prostituta, não. O mundo tem que olhar para você e ver a cara de Jesus, o semblante de Jesus, olhar e dizer: aquele ali tem Deus, aquela ali tem Deus, aquele alabara calaba. Só quem pode adorar e clamar ao Espírito Santo me enche. O mundo tem que ver, não se acende uma luz e bota debaixo do velador. Aleluia. Sabe por que na mintra? Pergunte por quê. Ficava acima de todas as outras peças. Todos os outros utensílios apontavam para uma atividade sacerdotal, meu caro músico. Para uma atividade, pegue isso aqui que talvez seja o ponto mais específico da mensagem para esta noite. Todas as outras partes da indumentária apontava para uma atividade sacerdotal. Esta placa, esta lâmina, não. Ela apontava para um estado de moralidade, santidade. Por que, pregador? Porque santidade, grave isso, anote aí. Santidade precede atividade. A santidade precede atividade. Deus estava falando dentro desta figura da indumentária sacerdotal. Não adianta fazer tanta coisa e não ter santidade. A santidade está em cima, é primeiro lugar. Não adianta fazer muita coisa e não ter santidade na vida. E tem como, pregador? Tem gente que prega, mas não é santo. Tem gente que toca, mas não é santo. Tem gente que canta, mas não é santo. Tem gente que administra, mas não é santo. Tem gente que faz, é operoso, é inteligente, racional, mas não é santo. Deus não tem aliançamento com esse tipo de pessoa. Jesus disse: naquele dia muitos me dirão: oh glória, em teu nome eu curei os enfermos, em teu nome eu falei novas línguas, em teu nome expulsei demônio, em teu nome eu fui muito ativo, muito operoso, muito agente na terra. Foi no teu nome. Eu vos direi abertamente: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Não adianta fazer e não ser feito por Deus. Vou repetir: não adianta fazer e não ser feito por Deus. Antes de fazer alguma coisa, acima de tudo, Deus quer fazer você. Deus quer fazer você. Deus quer fazer você. E o padrão de Deus é santidade. A santidade precede a atividade.
A igreja mais problemática da história neotestamentária foi a igreja de Corinto. A mais problemática. A que mais deu trabalho para Paulo. Sem jeito. Homens imorais. Fizeram da ceia uma churrascada, desrespeitando o ato do Senhor. Detalhe, comia primeiro quem tinha dinheiro, quem não tinha, escravos negros naquela época, sobrasse e ficava para comer o resto da igreja, membros da igreja. Naquela igreja tinha um moço que tinha um caso com a sua própria madrasta, imorais. Mas Paulo vai dizer assim, ó: não lhe falta nenhum dos dons. Para de se iludir com dons, irmão. Para de ser iludido por causa dos dons. Os dons não credenciam ninguém ao céu. Tem gente com o dom terminando de pregar, de cantar e vivendo de qualquer forma por detrás das cortinas. Não credencia. Esta igreja de Corinto é um exemplo. É por isso que Paulo estava dizendo: quem quer, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. E aquela igreja passou Áquila, passou Priscila, foi Timóteo, foi Paulo. 4 presbíteros ficaram lá. Eles só sabiam dizer uma coisa: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. Era só uma prerrogativa, um subterfúgio para viver a sua própria vontade. O eu sou deles era uma prerrogativa para viver de qualquer maneira. Na realidade, nem Paulo eles obedeciam. Ninguém. Viviam dissolutamente, não mudaram. Paulo estava em Éfeso, manda Timóteo volta para Éfeso e diz: ó, deu jeito não. Paulo vai lá na segunda visita, que é conhecida na história como a visita dolorosa, volta contristado, após receber as informações da família de Cloé, que era uma mulher rica da igreja, que tinha um vínculo comercial entre Corinto e Éfeso. Recebe as informações, vai lá, volta triste. Ninguém quer mudança, ninguém quer mudar, ninguém quer santidade. Mas os cultos lá é lotado. Mas os cultos lá tem línguas. Mas os cultos lá tem gente pulando, adorando, extasiados, gritando. Mas acaba o culto, a imoralidade se segue. Acaba o culto, o desrespeito, a falta de amor, a falta de conduta. Acaba o culto, cada um volta a viver como quer. Aí Paulo diz: essa igreja precisa nascer de novo. Precisa de um novo nascimento. Abandonar as velhas práticas. Aí eu pergunto: o que adianta dom? O que adianta talento? O que adianta ativismo, operosidade, se não tiver primeiro na cabeça, em cima, no topo, precedendo santidade? Vai nadar e morrer no seco. Vai nadar e vai ser barrado. Não vai experimentar o que é o gozo nas bordas do cordeiro. E a Bíblia diz que esta lâmina era gravada por sinetes. Gravada por sinetes. O que é sinetes, pregador? Era um tipo de selador. Carimbo. Que gravava na lâmina: santidade ao Senhor. Você conhece algum selador? Existe algum selador que é seu amigo? Aleluia. O Espírito de Deus é simbolizado por estes sinetes. É Ele que sela. É Ele o agente da santificação. Aleluia. Este copo, enquanto estiver cheio de água limpa, transparente, potável, vai continuar limpo. Só pode ser sujo se a sujeira adentrar. E detalhe, se adentrar sujeira e eu começar a derramar da água limpa, água limpa, água limpa, uma hora a sujeira sai e só vai ficar novamente a água purificada. O Espírito de Deus é este agente que santifica. Eu não sei do que
você está cheio nesses últimos dias, talvez de angústia, de amargura, de depressão, talvez esteja cheio, talvez de pecado, de insatisfações, incertezas, talvez esteja cheio das suas próprias vontades, mas Deus nessa noite está falando com você. O selador está aqui, aquele que santifica, aquele que grava na testa, na lâmina, santidade ao Senhor. O Espírito de Deus está aqui, e o que é que Ele quer? Ele quer encher as nossas vidas, mas Ele está procurando nessa noite quem está disponível para ser cheio por Ele, e quer receber dele uma novidade de vida. E Ele está procurando e dizendo: eu quero encher, eu quero encher, eu quero encher, eu quero encher. Se Ele está procurando quem quer encher, e procurando e perguntando: eu quero encher, quem me deixa encher? Eu quero fazer a pergunta: quem é que está disponível para ser cheio por Ele aqui? Quem é que está disponível para ser cheio por Ele aqui? Se você está disponível para ser cheio por Ele, eu lhe peço por gentileza, levante a sua mão, porque o Espírito de Deus me informa que vai derramar sobre esta casa agora uma porção generosa do seu Espírito Santo. Está sendo liberada sobre este ambiente agora. Pega, recebe aí, recebe aí. Vem cantar, seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio. Impõe as mãos sobre quem está do teu lado e diga para esta pessoa: recebe aí, seja cheio. Profetiza para ela, profetiza para ele. Deus marcou esta noite para te encher, te encher, te encher, te encher, te encher. Eu vou deixar você adorar. Convenceu Isaías do seu pecado. Foi Ele que transformou Saul para assumir o reinado. E receberás o Espírito, serás mudado em outro homem, então profetizarás. Foi Ele que encheu Davi, perdoando o seu pecado. Foi Ele quem levantou Moisés, Jeremias. Foi Ele que capacitou os discípulos que se acovardaram. Eram homens tímidos, medrosos, todos abandonaram Jesus. Mas a Bíblia diz em Atos 2 que veio o som como de um vento veemente, impetuoso, encheu toda a casa. Segura aí. E Pedro, que negou 3 vezes, vai ser cheio de Deus e vai pregar, e quase 3.000 almas se agregam. Abandonou Jesus, mas depois do revestimento foi morto, crucificado pelo Evangelho. Tomé, que era um incrédulo, ficou sendo conhecido como joelho de camelo, morreu orando, flechado enquanto orava. Todos que apostataram, negaram, abandonaram, depois do revestimento se transformaram em testemunho. O que é testemunha? Aquele que dá a sua vida pela sua fé. Eu morro, mas não nego. Eu morro, mas não nego. Eu morro, mas não nego. Vai ficar na timidez, na covardia, ou vai dar liberdade para Ele te encher neste lugar? Eita, labara, shuri, calabara. Tá pegando, olha ali. Tá pegando, olha ali. Olha ali. Olha aí. Olha ele aí, olha ele aí. Olha ele aí. Receba poder. Receba poder. Fica de pé. Eita glória.
Eita glória. Agora a proposta é para corajoso. É para corajosa. Eu quero orar por você aqui no altar, se me for permitido. Para quem tiver coragem de dizer: Senhor, eu preciso de mais santidade na minha vida. Só para quem é corajoso de dizer assim: eu preciso de mais santidade na minha vida. Vem, mas vem se derramando. Oh meu Deus, cadê aquela irmã que louva? Urimicanderei, Vaxandarai, Haichoteplecandoreva. Eu estou gostando desse negócio. Oh glória. Eu estou gostando desse negócio. Porque só enche altar assim em muitos lugares quando chama para a porta. Uribicalabarahai, para receber bênção. Mas tem uma multidão já aqui de pessoas que estão dizendo, gritando: Senhor, eu quero ser santo. Eu quero ser santo. Eu quero ser santo. Diga para o Espírito Selador então: me enche, me enche, me enche. Fecha os seus olhos, porque crente vê o céu por dentro de olho fechado. Fecha os teus olhos e grite para Ele: me enche, me enche. Quem sabe hoje, jovem, é um dia que Deus batiza você. Eita glória! Batiza com o Espírito Santo e com fogo. Eu acho que já está pegando aqui na frente. Eu acho que já tem gente sendo batizado aqui, renovado aqui, restaurado aqui. Está pegando, está pegando, está pegando. Está enchendo ali. Eita, eita. A janela do céu se abriu. Deus está liberando nessa noite da sua graça. Fica à vontade para adorar. Aleluia! Oh, aleluia! Está renovando aqui. Está enchendo aqui. Eita glória. Eita glória. Jovem, você já falou em línguas antes? Olhe para cá. Você já falou em línguas antes? Já? Pois seja renovada hoje. Seja renovada. Seja abraçada pelo Espírito de Deus do céu. Meu Deus, Deus está enchendo aqui na onde calabarachandarai. Oriki amandoré. Os leões estão rugindo sem parar. Meu louvor incomodou a todos que são contra ti, ó Jeová. Você pode profetizar para alguém perto de você. Fica à vontade. Dê lugar a Deus aí. Nada pode intercalar o louvor do meu coração. Dos manjares eu abro mão, os palácios não quero não. Eis-me aqui como Daniel, com os olhos focados no céu, com o risco de morrer, mas o que me importa é te obedecer. Meu Deus do céu, Senhor, não vou dividir. meu Jesus. Eu acho que vai ter pessoas que vai ter que sair daqui carregadas de tanta unção que Deus está derramando aqui. Meu Deus, meu Deus, eu estou todo trêmulo. Estou sentindo uma graça que não é jargão. Não se preocupe, alguém lhe leva, tira a tampa, deixa Deus encher. Nada pode intercalar o louvor do meu coração. Dos manjares eu abro mão, os palácios não quero, não, não, não. Eis-me aqui como Daniel, com os olhos focados no céu, com o risco de morrer, mas o que me importa é te obedecer. Senhor, não vou dividir.
Eu vivo só pra ti, não abro mão do céu. Prefiro ser fiel. Eu já vou encerrar. Segure aí. Levante a sua mão se você tem fé para o que eu vou profetizar. Porque o Espírito de Deus me faz compreender que tem pessoas, que existem algumas situações aqui que lhe impedem de estar totalmente rendido ao que Deus quer para a sua vida, por causa de situações que você já disse: Senhor, eu não consigo me sair disso. É um ato profético e simbólico. Se você acreditar, você pega. Se não, também não tem problema. Levante a mão em nome de Jesus. Eu vou profetizar. No 3 eu vou dizer adoradores já. Ela vai voltar no refrão. Você vai dar o seu melhor glória dessa noite. E quando você rasgar a alma, Deus vai retirar de ti este problema. Urimi Kalabahai, vai restaurar a tua vida, sarar este pecado, renovar e te fazer santo na sua presença, cheio do Espírito. A tua vida não vai ser mais a mesma. 1,5, a tua família será abençoada por causa da tua vida. 2, Deus vai te usar para ganhar almas. 3, Satanás está furioso. Adoradores, já! Senhor, não vou dividir a minha adoração. O meu coração, eu vivo só pra ti. Não abro mão do céu, até diante da morte. Prefiro ser, Senhor, não vou dividir. Eu vivo só pra ti, não abro mão do céu, até diante da morte. Prefiro ser fiel. Oh, prefiro ser fiel. Eu prefiro ser fiel. Aplauda o Senhor. Aleluia. Queria aqui apresentar os patrocinadores dessa festa. Barraca Mar Aberto,